Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão aqui comigo já. Paz, Senhor Jesus Cristo. Eu vou chamar aqui o Rodrigo, que vai trazer a mensagem de hoje. Oi, Rodrigo. Paz, Senhor. Tudo bem? Amém. Paz e graça a todos aí. Tudo bem? Boa noite. Vamos, então, entregar aqui a palavra para você. Que você fique à vontade. Que Deus te abençoe. Que Deus te use poderosamente nesse dia. Até mais. Amém. Glória a Deus. Pessoal, muito boa noite mais uma vez. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu vou compartilhar aqui uma palavra que Deus falou comigo na semana passada, em um momento de oração. E acho que é muito importante a gente olhar para um tema como esse, que será reacendendo a chama. Então, esse tema, né, reacender. Então, algo que um dia já esteve aceso, que hoje está com uma chama mais fraca ou até mesmo apagou, né? E o texto base que eu quero ler aqui com vocês é 2 Timóteo 1,6, vai falar assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva o dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. Vamos aqui nos atentar para mantenha viva a chama do dom de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida espiritual, para nosso relacionamento com Deus, e começamos a imaginar, cara, o que aconteceu? Por que eu não escuto mais Deus? Por que parece que hoje as coisas são diferentes? Por que eu tô frio na fé? Por que não tem mais aquela mesma coisa que acontecia antes, no primeiro amor, né? Que é algo muito conhecido por nós. E eu tava me perguntando isso, eu tava falando, cara, por que eu tô me sentindo frio, sabe? Por que eu tô me sentindo como se Deus não estivesse mais falando, como se através da adoração Deus não estivesse mais falando comigo? E aí essa palavra, ela veio ao meu coração para que eu pudesse me acalmar e para que eu pudesse entender que nós precisamos manter essa chama acesa. Nós precisamos pedir que essa chama continue acesa. Nós precisamos manter ela aquecida. E tem alguns pontos que eu vou listar aqui para que a gente possa manter essa chama acesa ao nosso coração. E essa questão de manter a chama acesa, ela não se aplica apenas àqueles que já caminham com o Senhor há 5, 10, 15 anos. Se aplica também a essas pessoas. Mas também para aquelas pessoas que ainda querem ter uma experiência com Deus e olham para Deus e falam, cara, eu não sinto Deus. Eu não vejo Deus falando comigo. Então, como que eu vou seguir alguém que eu não acredito? Alguém que não fala comigo? E esses pontos, eles irão ajudar tanto aquelas pessoas que precisam ter a chama reacendida e aquelas pessoas que precisam ouvir Deus. Eu acredito que Deus ele vai falar com cada um de nós. Eu acredito que Deus, através dessa mensagem, ele vai falar com aquelas pessoas que pediram para que Deus pudesse falar com elas. Essa palavra é para você. E essa palavra também é para aquele que está frio. Aquele que, por algum motivo, se distanciou. Aquele que, por algum motivo, está perdido dentro de casa, está dentro da igreja, mas está frio, está deslocado e não tem mais aquela mesma intensidade. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é: seja sincero com Deus. Como que está a sua vida espiritual? Você tem orado? Você tem buscado fazer a leitura da Bíblia? Você tem buscado ter comunhão na igreja? Estar com pessoas com Deus? De Deus? Pessoas que vão te aproximar de Deus? Seja sincero sobre o seu atual momento. O que você tem feito para que a sua chama continue ali acesa? O que você tem feito para que isso permaneça vivo? Ou o que você tem feito para buscar a voz de Deus pela primeira vez? O que você tem feito para que Deus possa falar com você? Seja sincero. E o ponto ser sincero é: ore do jeito que você está. Se achegue ao Senhor da forma como você está. Você às vezes pode ter caído em um pecado, mas mesmo assim, não deixe o pecado te tirar essa oportunidade de orar ao Senhor. Não deixe que o pecado te prenda, não deixe que o pecado te aprisione. Seja sincero com o Senhor. Chegue e fale: Deus, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei, mas eu quero que o Senhor me fale comigo. Mesmo que pareça que está uma oração fraca, vamos dizer assim, né? Não existe uma oração fraca. Mesmo que pareça que é algo fraco, sem sentimento, mas fale sinceramente com Deus. Não se importe com aquilo que você vai sentir no seu corpo, na sua pele, porque vai muito além da emoção. E esse é o ponto 2. Vá além da emoção. No primeiro ponto, a gente falou sobre ser sincero com Deus.
Orar ao Senhor falando sobre o seu atual momento, como que você tem andado, o que você tem feito, como que está a sua vida espiritual. Buscando pedir perdão a Deus pelos seus pecados e pedindo a Ele o que você quer ouvir dele. Mas o ponto 2 é um ponto muito importante, é ir além da emoção. Hoje eu vejo muitos cristãos, muitas pessoas que se prendem à emoção. Às vezes uma música que faz você se arrepiar, às vezes um pregador que fala de uma forma muito bonita e te emociona. Mas nós não podemos ser emocionados. Nós temos que ser transformados pela glória de Deus. É essa glória que nos transforma a cada novo encontro com Ele, é o que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos entender que quando eu me aproximo do Senhor, quando eu tenho um encontro com Ele, com o rosto descoberto, longe das minhas vaidades, longe do meu orgulho, despido de mim mesmo, é onde eu vou de fato encontrar com o Senhor. É nesse momento que nós temos que deixar a emoção de lado e temos que deixar com que o Senhor fale conosco. Nem sempre sentir a presença de Deus é igual a estar na presença de Deus. Deus prometeu, eu estarei convosco todos os dias. Mateus 28:20 fala. Deus estará conosco todos os dias. Todos os dias. Então, Ele está conosco. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença dEle. Mas existe uma promessa de Deus, uma promessa de Jesus, que Ele estaria conosco todos os dias. E Ele não mente. O Senhor não erra. Então, Ele está conosco todos os dias. Então, se você não sentir a presença de Deus, não significa que você não está na presença de Deus. Porque sentir é um aspecto físico de você se arrepiar, de você sentir algo. Mas Deus, Ele quer mudar o nosso caráter. Deus, Ele quer mudar as nossas ações, as nossas atitudes. Ele não quer simplesmente nos fazer chorar, nos fazer gritar, sapatear. Ele quer mudar as nossas vidas. É muito além da emoção. É muito além daquilo que nós podemos sentir. É uma transformação que vem de dentro para fora. E não de fora para dentro. Então, nós temos que ter isso em mente, de que é ir além da emoção. Deus, Ele quer nos levar além disso. Ele quer transformar o nosso caráter. Porque o que adianta você estar lá numa reunião da sua igreja e você sentiu a presença de Deus, chorou, derramou em lágrimas, mas no outro dia você está mentindo, você está roubando, você está desagradando a Deus. O que significou você ter chorado? Deus, Ele quer nos tirar desse ponto de emoção apenas e nos levar para um ponto de entrega e viver para Ele. Existe uma música de um ministro que chama Alessandro Reis, que é que a minha vida seja uma canção de amor ao Senhor. Que a minha vida seja uma canção de amor. E não simplesmente a minha canção, a música que eu canto, mas que a minha vida, ela transmita aquilo que o Senhor faz na minha vida. Que a minha vida transmita o amor do Senhor. É muito além disso. A nossa vida, os nossos atos, o nosso dia a dia precisa ser uma canção de amor para o Senhor. Uma declaração de amor. E a nossa oração, a nossa adoração, ela não pode simplesmente estar ligada a momentos de louvor, a momentos de adoração. Ali é um momento muito importante, é um dos momentos que eu mais gosto. Inclusive, eu sou parte do Ministério de Louvor, mas é muito além de música. A adoração é muito além disso. É você realmente se entregar ao Senhor. E o terceiro ponto é, use a palavra como combustível. Use a palavra como combustível. Se a nossa chama se apagar, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor para que essa chama seja acesa, para que ela seja um combustível nas nossas vidas. Às vezes essa falta de inspiração, essa falta de saber que Deus está conosco, esse sentimento de, nossa, eu não sei se Deus está me ouvindo, é falta de alimento espiritual. Você tem se alimentado, você tem buscado ouvir Deus através da palavra dele que está escrita. O que você tem feito para ouvir a palavra do Senhor? Às vezes você não ouve Deus porque você não abre a Bíblia. Às vezes a Bíblia ela tá lá empoeirada e você tá, eu não escuto Deus, Deus não fala comigo. Como que está a sua Bíblia? Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia? Entendeu? Nós temos que ter isso em mente. A palavra de Deus é o nosso combustível. Ela é o manual para os nossos dias a dias. Ela é o nosso alimento. É nela que nós temos que nos apegar e ler essa palavra diariamente e colocar em prática. Amém?
O próximo ponto que nós vamos falar aqui é um ponto que, como eu comentei, eu sou ministro de louvor. E durante o meu tempo de oração, meu tempo a sós com Deus, o que eu mais gosto de fazer é colocar uma música para tocar e deixar que essa música crie um ambiente, uma atmosfera, ou então pegar o violão e tocar e sentir o ambiente ser transformado. Primeiro ponto aqui dentro de que a música como ambiente, não como dependência. Música como ambiente, não como dependência. Esse é o próximo ponto. Por que eu estou falando isso? Quando eu estava me sentindo dessa forma, frio espiritualmente, eu comecei a falar com o Senhor. E o que Deus falou comigo é que nós não podemos deixar que a música se torne uma dependência para nós. Ou seja, eu só vou sentir a presença de Deus, eu só vou conseguir orar se eu tiver uma música acontecendo. A música, na verdade, ela pode ser uma ferramenta que nós vamos usar para criar esse ambiente, e isso acontece muito bem. Como eu estava comentando, sempre que eu coloco uma música, sempre que eu toco, eu vejo que realmente o ambiente ele é transformado. As coisas podem realmente mudar ali mesmo. Mas e se o dia que não tiver música, você não vai orar? No dia que você não tiver uma música tocando, você não vai poder adorar o Senhor? Como eu disse no ponto anterior, a nossa vida tem que ser uma canção de amor ao Senhor. E então nós temos que entender que a música, ela não pode ser uma dependência para nós. A música pode ser bonita, ela pode te emocionar, mas como a gente já falou no ponto 2, a gente precisa ir além da emoção. Para que essa chama seja reacendida, eu preciso ver Deus nos pequenos detalhes da nossa vida. Como uma vez que eu saí aqui para ir para a academia bem cedo, eu comecei a observar a natureza. Como o sol nasce bonito, como a luz do sol batendo aqui na grama, nas árvores, como que Deus pensou em tudo. Então, tudo ao nosso redor precisa mostrar Deus. Nós precisamos ver Deus nos pequenos detalhes, na criação que Ele fez. Então, nós não podemos deixar que a música seja a nossa dependência. Nós precisamos ir além disso. Outro ponto é pequenos passos. Precisamos dar pequenos passos. Por quê? Se você entende que você está frio, se você entende que você precisa ouvir o Senhor, o que você tem feito para que isso mude? Você precisa dar pequenos passos. Então, beleza, eu vou criar uma forma de que todo dia, no horário tal, eu vou orar, vou tirar 15 minutos, 10 minutos para orar, e isso vai ser inegociável. É o meu momento a sós com Deus. Então, dar pequenos passos está nisso. Um pequeno passo pode ser você deixar a rede social por um momento. Pode ser você deixar de assistir uma série também. O que pode estar roubando esse tempo que é para o Senhor? Porque muitas pessoas falam, eu não tenho tempo. Cara, você às vezes passa 20 minutos, 1 hora, 2 horas no celular. Será que não tem como parte desse tempo ser um momento de dedicação ao Senhor? Então é importante que a gente tenha isso em mente e dar pequenos passos. Crie metas. Então, Deus, eu vou orar 10 minutos dessa semana todo dia. E eu vou ler 5 versículos. Comece. Crie pequenos passos. Faça algo que você vai conseguir fazer. Não se cobre demais. E busque ter esse relacionamento com Deus. Esse relacionamento é intimidade. Você só vai conhecer Deus a partir do momento que você tiver relacionamento com Ele. Então, busque esse tempo a sós com o Senhor, para que esses pequenos passos possam ser a direção para que a sua vida espiritual seja transformada. E o último ponto é busque comunhão. Nós precisamos buscar comunhão. A palavra do Senhor diz, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Então, nós precisamos ter irmãos na fé. Nós precisamos ter pessoas que vão nos impulsionar a ter uma vida espiritual viva e forte, quente na presença do Senhor. Porque se você está sozinho, você vai ser um alvo fácil para Satanás. Você vai ser um alvo fácil para que ele possa te prender e deixar você lá preso. Nós precisamos buscar pessoas, estar com pessoas em comunhão na igreja, sair com essas pessoas, ter contato com essas pessoas, orar junto, pedir conselho, para que nós possamos aprender. Tem um amigo meu que ele é mais velho que eu, uns 10 anos, 15 anos mais velho que eu, e eu lembro perfeitamente, quando há uns 10 anos atrás, ele me deu esse conselho. Ele falou, Rodrigo, busque também estar com pessoas que são mais velhas na fé que você. Pessoas mais velhas porque elas já passaram por muita coisa. Provavelmente passaram por situações que você vai passar ou que você está passando.
Então, essas pessoas elas vão conseguir te aconselhar a sair daquela situação. Então, é importante que a gente busque pessoas experientes na fé, pessoas que sejam espelho para nós. Quem são as suas referências? Quem são as pessoas que você olha e fala, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu respeito? Eu tenho pessoas que eu admiro muito e eu olho assim e falo, essa é uma pessoa, uma inspiração para mim. Eu quero um dia poder ter essa paixão, eu quero um dia poder orar, me entregar da forma que essa pessoa ora. E nós precisamos ter referências. E é importante no mundo digitalizado que a gente vive, esse mundo global, não ter simplesmente só referências na internet. Aqueles que têm 1 milhão de seguidores, mas aquele pastor lá da sua igreja, as famosas irmãs do coque, são essas pessoas que nós temos que olhar, nos inspirar. Porque essas pessoas, elas pagam o preço. Essas pessoas já andam com o Senhor há um tempo. Essas pessoas são apaixonadas pelo Senhor. E são pessoas assim, que a gente precisa ter ao nosso lado para esses momentos de dificuldade. Então, são esses pontos. Então, primeiro ponto, ser sincero com Deus. Nós precisamos mostrar o nosso coração para Ele. Nós precisamos nos achegar ao Senhor da forma como nós estamos. Ponto 2, nós precisamos ir além da emoção. Não nos prender simplesmente ao fato de estou sentindo Deus, estou chorando porque Deus está falando comigo. Porque Deus ele quer mudar o nosso caráter. Ele não quer apenas nos fazer chorar, ele quer mudar a nossa vida. A palavra de Deus como combustível. Leia a palavra do Senhor, busque ler para que isso seja o seu alimento espiritual. Quando faltar inspiração, quando você às vezes não ouvir Deus, é porque a palavra de Deus, a Bíblia, está fechada. A música não pode ser... a música como ambiente, não como dependência. Esse é um outro ponto que a gente comentou. Não deixe a música ser a sua adoração. A sua vida deve ser a verdadeira adoração. O quinto passo, a quinta dica foi pequenos passos. Então, criar metas para que você possa melhorar a sua vida espiritual. E o último ponto, busque comunhão. Mas também buscar referências próximas, pessoas próximas de nós que vão nos levar mais perto de Deus. Amém? Então, era essa mensagem simples, mas espero que Deus possa ter falado ao coração de vocês, como ele falou no traço. Amém. Glória a Deus, Rodrigo. Por incrível que pareça, eu estava meditando semana passada nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, e como tem chaves poderosas aqui nesse livro de Timóteo, viu? E assim, que eu queria complementar aqui na sua palavra, né, que foi o que eu estive aí pensando nessa semana, a importância, sim, da gente buscar a palavra de Deus direto, né, de forma pessoal. Eu já vivi um tempo na minha vida em que eu buscava muito a palavra de Deus, eu terceirizava isso, né? Então, muita pregação, muita mensagem no YouTube, muita mensagem na internet, muita coisa, sempre alguém me ensinando, sempre alguém me mostrando, né? Mas é tão diferente quando a gente abre a palavra e uma hora antes, um dia antes, a gente pensa algo, a gente questiona algo inconscientemente para o Senhor, e a gente abre na palavra e ele responde e dá um direcionamento, né? Faz toda a diferença. E outro ponto também, né, que a palavra de Deus ela é viva. A cada dia a gente vai ler aquela palavra e ela vai falar com a gente. Então, tem vezes que você lê um versículo lá, às vezes ele não te chamou tanta atenção, mas você vai ler num segundo momento e aquela palavra vai fazer mais sentido, ela vai te dar um direcionamento, ela vai falar o seu coração. Então, às vezes você fala, nossa, mas eu já li a Bíblia 2, 3, 4 vezes. Mas a palavra de Deus é viva. Ele quer nos mostrar aqueles segredos que estão ali, o mais profundo dele, ele quer nos revelar. Isso só vai acontecer quando a gente, de fato, buscar isso, né? Se a gente ficar na nossa ali, já vivi demais a minha vida cristã. Então, acho que se a gente parou de ter fome, é um grande perigo, né? E assim, tudo que a gente precisa saber, desde, será que eu procuro um outro emprego? Será que eu vou nesse caminho, nesse relacionamento? Será que isso está me fazendo bem, me fazendo mal? Muitas vezes a gente acha que não está na palavra, que a palavra não tem uma história ali específica sobre a nossa vida. Mas quando a gente está sendo direcionado pelo Espírito, né, e busca direto na palavra, ele fala conosco também. Ele pode usar pessoas e outras maneiras, né, mas é importante esse relacionamento pessoal. E também, Rodrigo, na semana passada, o que eu mais orei, assim, nesse sentido, lendo esse mesmo texto que você estava trazendo para a gente, a importância da gente pedir para Deus reavivar o dom dentro de nós, né? Essa começou a ser uma oração minha diária. Senhor, reavive o dom, reavive a chama, reavive aquilo que eu tinha no primeiro amor, aquilo que eu tinha no início. E Deus vai revivando, Deus vai movendo as coisas, a gente vai vendo, né, o quanto a gente está frio e ele vai reacendendo essa chama. Então,
no próximo versículo aqui, depois desse que você leu, fala assim: Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, nós temos esse espírito dado pelo Senhor, de poder, de amor e de moderação. E quando eu leio moderação, eu penso agora muito no que você disse sobre a emoção, né? Moderação é algo sem excesso, algo, né, comedido. Então, o Senhor não quer que nós busquemos de fato só as emoções, porque elas não são capazes de nos transformar. Mas a palavra de Deus, né, e aquilo que Ele tem para mim, Evelise, para você, Rodrigo, para cada um aqui que está ouvindo esse vídeo, ela sim, ela pode nos transformar. Então, glória a Deus, Rodrigo, por aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu ministério e que em breve a gente possa estar aqui mais uma vez refletindo sobre a palavra do Senhor. Amém. Com certeza estaremos aí em breve de novo. Tchau, tchau, pessoal.